Olá, vamos começar a nossa live. Hoje o tema que é de fobia, medo do casamento. Por que eu tenho medo de me casar? Você tem medo de se casar? Quando você se casou, você teve medo? E aí o medo aconteceu, aquele medo que você tinha do casamento? Como foi seu casamento? E o que te pede de encarar o casamento? Por que você tem medo? Você sabe por que você tem medo de casamento, de se casar? Você tem medo do casamento ou tem medo que o casamento não dê certo? Ou por um trauma que te leva a ter medo? Eu sou Ruth, psicóloga clínica, autora, escritora, e com o tema da fobia que eu estou fazendo o dia de sexta-feira, que a semana passada eu falei do medo de lugares fechados, né, e multidões. Esta semana, hoje, medo de casamento, e na próxima será de insetos e bichos. Né? E você? Como você está ali lidando com os dias se aproximando para se casar e aquela angústia, aquele frio na barriga, aquela muitas vezes indecisão, ai, se eu estou fazendo a escolha certa, se aquela pessoa é certa, que eu vou ficar para a vida toda, como vai ser, né, o que vai acontecer, e eu apoio isso, né? Aquela sensação que dá um frio na barriga, um nó na boca do estômago, não é isso? E aí, você sabe por que está sentindo isso? Porque você está tão ali com nervos à flor da pele, que a fobia é a ansiedade, né? É o excesso da ansiedade. Que a ansiedade é normal, como o medo de se casar. Ele é normal. A expectativa que criamos, como vai ser a roupa, né, que vai estar tudo certo, os convidados, né, se vai ter um sim, né, ou se não vai ter um não. Tudo isso passa na nossa cabeça, né, na hora do casamento. Se não vai fugir, o que vai acontecer, né, se estou preparada mesmo, preparado para me casar. E agora, o que é que eu faço? Se eu tive mesmo aí a escolha certa? Então vai vindo na mente, é normal esta ansiedade devido ao medo de casamento. Mas quando essa ansiedade transforma na fobia do casamento, né? Transforma na fobia, no desespero, que foge, que não quer casar de jeito nenhum, que as pessoas, tem pessoas que não querem se casar por devido aos traumas que já passou, já teve um relacionamento que não foi bom, então associa um novo casamento como se estivesse casando com a mesma mulher ou com o mesmo homem, entende? E não, está casando com outra pessoa. Então cria um medo que ele não existe, não casei, não sei como é que eu vou saber. E só vai saber vivendo, enfrentando. E para quebrar essa barreira, esse conflito intenso dessa fobia, desse desespero, tem pessoas que terminam os relacionamentos quando está ficando sério por medo de se casar. Outros não falam nem não quero namorar, não quero compromisso, com medo de ir além, com medo de passar por uma coisa que não quer mais, que viu, que associa o quê? Ficar preso, associa ali que não tem ali liberdades, associa só o lado negativo, não associa o lado bom, né? Teve trauma, sim, de pessoas que conviveram, que se casaram, que dominava, né? Que ali limitava o outro, e a pessoa o quê? Permitia, mas o problema não era do parceiro nem da parceira, companheiro do companheiro, não era. Era a permissão, a fragilidade, o emocional frágil leva a pessoa a aceitar
não ter um diálogo, não se expressar os seus sentimentos, dizer que eu não aceito essa forma. E antes do casamento, antes de decidir se casar, para saber enfrentar esses medos, para saber o porquê deste medo que tenho, preciso aceitar que tenho medo. Sim, mas o medo de quê? Por que eu tenho esse medo? Raciocinar o medo. Se eu não raciocino o medo, vai ficar sempre com medo e vai impactar no futuro, na felicidade, entende? Porque ele vai impedir que alcance o desejo, né? Quem é que não quer casar? Quem é que não quer ser feliz? Entende? Só que a felicidade, quem casa, pensa que é a vida toda, é plena, e não é, são momentos, é um estado, dias oscilados, igual os nossos corações, oscilam, entende? Então não é perfeito, a pessoa, nossa, eu pensei que fosse uma lua de mel constante, 24 horas do dia, todos os dias do mês e da semana do ano, e não é. Né? Não é uma felicidade plena para a vida toda, é o momento, né? Tem dias que a pessoa vai estar bem, tem dia que a pessoa não está, é do ser humano. E a gente já cria com essa mentalidade de achar que o casamento é uma lua de mel constante. Sim, ele pode ser, vai depender do seu convívio, de como você é, mas tudo em excesso prejudica, entende? Se eu estou num relacionamento possessivo, que eu não respeito o outro, que eu não deixo a pessoa nem respirar, não vai, tá vendo que o futuro lá vai dar problema, não é? Lá na frente vai dar problema, porque a pessoa não vai aguentar, por mais que ame, não aguenta, porque cada um tem visões diferentes, né? Cada pessoa é única, cada pessoa tem, por mais que esteja num bom objetivo, né? Que lá na frente se junta, mas cada um vai no seu caminho e lá na frente se junta. Mas não, é como se fosse que o outro fosse em cima do outro, fosse grudado, fosse uma mesma pessoa. E o casamento é o quê? É uma forma de um companheirismo, um complemento. Não vai fazer feliz se não tiver com aquela pessoa. Não é? Né? Primeiro eu preciso estar feliz com mim mesmo. Se eu não estou feliz, não é o outro que vai me fazer feliz. O outro é um complemento que vai acrescentar a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida, né? A relação vai se fortalecer. Não é um encaixe constante, porque quando encaixa, se o casamento é um encaixe, perdeu, acabou. É todo dia uma nova conquista, é todo dia um encaixe novo, como se fosse, não é como fosse um Lego, você encaixou e acabou. Não, porque vai virar uma rotina e termina sem graça, porque todo dia é a mesma coisa, né? Ou é o jeito, coisa, e não. É para acontecer toda vez que fizer relação sexual, o sexo, a penetração, seja diferente. Porque é diferente. Muitas vezes a pessoa quer que seja igualzinho. Se não for de igualzinho daquela vez que ficou bem, daquela vez, não é o momento de como aquela pessoa. Pode ser bem melhor do que aquela que a gente já achava que era melhor. Entende? Então é ali todo dia um processo de entendimento, de sintonia, de química, de reação, entende? De energias, porque somos energias, que vai impulsionar este casamento. Mas se você tem medo de se casar, o medo que tá ali, tá casando e tudo, procure saber por que tenho esse medo. Né? Coloque na balança os prós e os contras, o lado bom e o lado do ruim do casamento. Converse com ali seu parceiro, sua parceira, sobre o medo que tem, como vai acontecer, o que vai fazer, seus planos. Fale da relação sexual, se muitas vezes depende de casais, as relações são abertas, se é como é, o que é que ele quer dentro da relação sexual.
né? Como gosta, o que gosta, vai falando, porque se não falar, a outra pessoa não vai ficar sabendo. Muitas vezes a gente cria um medo que eu adoto do outro, dos nossos pais, da forma como são falados, que ali o casamento é ruim e tudo. Não é, né? Então é tudo isso. Quando eu me relacionei com o meu ex-marido, eu não me casei, fiquei 20 anos morando junto. Quando eu cheguei lá, né, onde eu fui morar, que eu fui morar numa fazenda, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Até o rapaz, o empregado, falou, nossa, até depois, anos e anos, toda vez, eu não me esqueço da sua cara, quando você fez, quando chegou lá na fazenda. E fiquei 20 anos casada, entende? Que a gente se assusta, fica com medo, é normal. Mas depois precisa ser expressado sentimento, falado, as coisas vão se naturalizando, vai ficando, né, ali confortável, né? Vai vivendo ali o dia a dia, que vai criando uma felicidade interna daquilo ali do que é, porque é difícil conviver com as pessoas que a gente não conhece, porque nós nem nos conhecemos, imagine o outro, entende? Então é um se adaptar-se, né? Então, para lidar com essas situações, precisam ser falados, expressados os seus sentimentos, para lidar com tudo isso, né? Boa tarde, Luiz, seja bem-vindo. Então, como você lida? Porque tanta gente que fica preso num relacionamento, né? E ali com medo de separar porque nasceu para casar e tem que ficar perfeito, porque ninguém casa achando que não vai dar certo, né? Então, precisa, como eu falei, planejar, ver tudo, os filhos, se quer viajar, como é a relação, o tipo de o sexo, tem que se expressar tudo, não ter vergonha de falar. Se não falar, não vai ficar sabendo, e aí depois que casar, né? Aí vai falar ou vai ver coisas que deduziu, criou uma expectativa antes, que vai chegar lá, frustrou, lascou por uma coisa que poderia ter evitado. Então, antes de tudo, é saber que tenho medo. Mas eu preciso saber, como eu falei antes, por que do medo? Por que eu tenho medo? De que eu tenho medo? Para dizer, eu só tenho medo, mas eu não sei. Mas se é por vai casar, normal, não tem problema ter medo. Agora, a fobia que vai causar danos, né? Que ali vai entrar um pavor de que não vai ter controle, porque acelerou, o medo foi em excesso, é a ansiedade que foi em excesso e vai dar complicação na relação, porque não está sabendo lidar mais com si mesmo. A insegurança, o medo de se separar, o medo de não dar certo, o medo da traição, entende? Então, por isso que fica com medo de se casar. Até medo de morar. Muitas vezes é bom ir morar juntos, né? E tudo, para depois casar na igreja, no civil, onde vocês quiserem, né? Porque aí já vai conhecendo, porque só vai conhecer no dia a dia lá junto. E mesmo no namoro, a pessoa já sabe se aquele casamento vai dar certo, que vai ter situações ali que lá na frente vai impactar, vai ser punk, que vai dar errado. Já sabe. Mas eu vou insistir, achando que eu vou mudar o outro, e ninguém muda ninguém, entende? Mas e aí? Este medo, eu enfrento ou eu vou fugir? Vou procurar outro ou outra para me casar, porque nesse já vi que não vai dar. Né? Tem que raciocinar, tem que saber, não é ficar só a cega, eu quero casar porque eu quero casar e casar de qualquer. E aí? E aí não ficar nem um dia, nem um mês, nem não demora nada, porque já acabou o casamento e essa pessoa não viveu a relação. Porque ela cria uma expectativa de contos de fadas, que não é assim. O conto de fada é momentos, né? É igual a felicidade, é o estado, é o momento, não é a vida toda. Porque assim também, qual é a emoção que tem? Não teria emoção, né? Tudo é emoção, a viver é emoção, é um rasgar-se e remendar-se a vida toda, né? A nossa vida. Então, é a forma de como eu emendo e remendo, como é que eu costuro aquilo que rasga, né? Então, é a relação
Agora, se é daquela pessoa ali que não é aberta pro novo, que não se permite o novo, que não consegue ali ter discernimento com as coisas, que não revê conceito, ali ferrou. É presa ali que eu acho e aquilo ali tá certo, tem como verdades, vai entrar em uma relação já com problema. Porque não é assim. Ah, tem que ser desse jeito, é minha e acabou, tem a possessividade. Não, estamos resolvendo, mas ninguém é para sempre. A gente tem que já começar a trabalhar o desapego, porque nada é para sempre. Pode viver até que a morte nos separe, mas no momento ali não acaba. Não é. E nem associar porque a minha família, minha mãe, os meus familiares, amigos têm esse relacionamento. O meu pode ter, podemos ver e tudo como é para saber. Não podemos generalizar. Ah, o meu casamento passado foi isso, não vou casar não, que o próximo é assim. Agora, se sua mente não mudar, manter igual do outro casamento, vai continuar mesmo. E a relação pode não dar certo mesmo. Porque não mudou, só trocou de pessoa. Entende? Você continua a mesma, o mesmo. Então, como eu vou ter um relacionamento novo se não tô novo, tô velho? Não saí do velho. Não vai para lugar nenhum. Porque não for, não tá indo. Não mudou. Tem a terapia para prevenir ali a situação, o sofrimento das coisas. Eu tive uma paciente que ela, 6 meses antes de se casar, foi para fazer a terapia para lidar, porque para trabalhar conflitos internos, porque temos conflitos o tempo todo, para saber, não é só esperar quando chegar o problema que eu vou procurar ajuda. Não. Se eu vejo que tem algo que eu não consigo lidar, que eu deduzo que aquilo ali é ruim, que eu deduzo que aquilo ali eu tô com medo, eu tô apavorando, aquilo ali tá em excesso. Né? Que essa ansiedade já transformou em fobia. Quando a ansiedade transforma em fobia, já tá no excesso. E o casamento já vai por água abaixo, já vai esbagaçar mesmo, porque não tem mais como ali, muitas vezes, não vê a outra forma de lidar. Não vai ter casamento mesmo, vai fugir do casamento. Outros fogem nem antes de tentar, não querem nem arrumar um namorado, uma namorada, não querem cair fora antes, porque já vem com trauma ali com a visão cega, sem raciocinar, sem saber o porquê do casamento, reconhecer que tem medo, saber por que eu tenho medo, tratar estes medos, enfrentar esses medos, para viver feliz, para o relacionamento ficar seguro, porque senão não vai. Porque ninguém é dono de ninguém, apenas estamos. Não é porque sofrer no outro que os outros vão sofrer, como eu falei antes. Só vai sofrer na medida se você entrar do mesmo jeito que você saiu de um, entrar no outro. Se eu não desenvolver, você só desenvolve os anos da idade, né? Cronológica, mas a idade mental não desenvolve, continua essa pessoa atrasada. E aí vai entrar em sofrimento, o casamento não vai para lugar nenhum mesmo. Né? Vai ficar só reclamando de Deus e o mundo, rabugento ali, pessimista, só reclamando, só julgando, porque começa a comparar, a julgar, a embirrar, e vira uma criatura insuportável muitas vezes, né? Porque não se permite. Se a pessoa só vai ficar sabendo, enfrentando, vivendo. Enfrente seus medos, aceite seus medos que dói menos e trabalhe todos eles, porque está me impactando de viver uma coisa que eu não sei, como eu falei, né? É o medo de casar, outro os traumas porque já casou e não quer casar de novo. Né? E aí foge, e aí deixa de ser feliz, e aí vai morrer quando no último dia da morte vai ficar, eu deveria ter tomado essa decisão, essa atitude, não tomei, aí é tarde, né? Porque já tá indo, não tem como retomar para voltar, não tem, muitas vezes é apaixonado pela pessoa, ama, mas só que prefere se distanciar. Fazer o que, né? É escolha.
né? O destino pertence a Deus, mas as escolhas são nossas. Entende? Então, é entender a situação e falar, né? E antes de tudo, se tá no relacionamento que já vai casar, tá marcado, tudo como foi falado no comecinho, é normal a ansiedade, sentir ansiedade do medo, né, do caso de casar, dali, da recepção, da lua de mel, dos convidados, como foi falado antes, eu fazendo uma retrospectiva. Então, não tem problema. Agora, a fobia do desespero do casamento que ali apavora e não quer mesmo, precisa ser trabalhado para você seguir a sua vida e decidir realmente, vou casar, vou, não vou casar, não vou. Né? Nem morar, tem gente nem morar junto, nem casar, nem civil, nem na igreja, não quer de jeito nenhum. Por quê? Tá traumatizado, traumatizada. Mas aí associa a pessoa, né? A relação. Bota a culpa e não é o casamento em si, é o ser humano. Né? Quem tem um culpado, né? É o ser humano. Não é porque o outro não prestou, a outra não prestou, que traiu, fez acontecer, que todas vão fazer a mesma coisa. Quer dizer nada, né? Pode até acontecer de medo, mas o problema não é da pessoa, o problema é do outro. Entende? A traição, o problema é do outro. Não tô eu que tenho defeito, não tá me traindo. E quem não, né? É o ser humano. São as fragilidades emocionais de entender, do respeito, da admiração, de quer, não quer, não quer. Tem gente que, né, que casa e tem não sei quantos amantes. E aí? Tá errado? Tá certo? Não existe. É a maneira que a pessoa decide. Né? Só que muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu gostaria, né? Tô fazendo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, é a maneira de como a gente vê as coisas, não é como ela está sendo. Então, converse com a pessoa que você está do lado, que está namorando, mas de repente ela vê que você está escapulindo, com medo que o relacionamento fique mais sério. Converse, veja o porquê que está fugindo, é o que é, porque não gosta, é o casamento, para poder ajudar também esta pessoa, que muitas vezes ela não sabe lidar com os sentimentos dela, precisa de ajuda. Entende? Acolhe essa pessoa, faça a sua parte. Como ela vai decidir, é um problema que é dela. Entende? E se você está se casando e com medo dali do que vai ver, só vai saber lá, o frio na barriga vai dar, não fique com medo de não dar certo, porque já vai negativo, vai dar certo sim, ninguém vai casar achando que não vai dar certo, né? Para dar certo, mas vai viver o tempo que tiver de viver. Mas esse tempo que vocês estão vivendo tem que ser um tempo lindo e maravilhoso. Porque chega certo tempo do casamento, a pessoa entra em conflito. E os planos que fizeram junto? Que fizeram ficar junto, redecidir casar? Foi o quê? Esquecido? Porque às vezes esquece os planejamentos que fizeram antes. E aí, quando não cumpre esses planejamentos, se perdem. E aí a relação pode chegar ao fim porque dispersou, não está ali em sintonia naquele mesmo. A pessoa tem que estar olhinho com olhinho na relação, um com o outro, entende? Caminhar junto, falar do sentimento, o que eu quero, o que eu não quero, na saúde, na tristeza, na alegria e na doença, porque não é até que a morte nos separe, é a forma de como a relação ali de ficar juntinho, de querer, né, ficar junto. Outros vão conseguir, outros não. Por quê? As pessoas entram na nossa vida porque tem que entrar e ficar o tempo que tiver de ficar. Se eu quero essa pessoa para a vida toda, é egoísmo, não é? Entende? Muitas vezes casou, mas era para viver só esse tempo. Não era para ficar até que a morte nos separe. Mas a morte não é a morte de morrer, entende? É a morte dali daquele sentimento que o que quando a gente deixa de amar, assim, o amor pelo ser humano. O amor é igual para toda a humanidade, que é o amor de Deus, entende? O que diferencia o amor é o desejo sexual. Então, quando esse desejo sexual morre, acaba,
pode ficar o amor de um amigo, de um companheiro, de uma pessoa que você viveu com ele e é muito importante para a sua vida. Faz parte da nossa história, nunca vai sair da nossa história, entende? Agora, e seguir a nossa vida, que o verdadeiro amor é aquele que é feliz com a felicidade do outro, aquele que ainda ajuda até a arrumar a mala para outra pessoa ir embora. Mas aquele que eu quero ficar e vendo o outro infeliz, não é. Isso é egoísmo, isso é malvadeza, né? Isso é perverso. Então, o verdadeiro amor é aquele momento de plenitude, de felicidade, de conquista, que o aprendizado é conquista. Tem pessoas que falam, nossa, eu caso todo dia, todo ano, todo mês com a mesma pessoa, né? Porque o nosso processo é de evolução, vamos mudando. Entende? Se eu amo o ser, esse espírito que ele é, ele vai amar pro resto da vida, independente de estar juntinho ou não. Entende? Esse é o verdadeiro amor, né? De estar, empatia na relação. E isso, né? Tem que ter a empatia da relação em tudo, né? Em tudo, porque senão não vive. Em tudo. Não é aceitar ali, é entender. Tem coisas que não. É porque eu tô casada, eu tenho que engolir sapo, eu tenho que passar por situações difíceis, porque eu não vou me separar, porque eu tenho que ser assim. Não é. Tem que ter discernimento, né? Para poder lidar com a relação com o outro e com si mesmo. É o autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero, né? Eu sei o que é que eu vou dar pro outro. Que eu sei o que eu quero do outro. Eu sei o que eu vou dar para outra pessoa, é o que eu quero receber. Né? Veja que você tá dando, você tá recebendo, ou você só quer e o outro que se lasca para lá. Tá entendendo? Porque muitas vezes a gente só quer do outro, mas eu tô dando o quê? E a relação vai se desgastando, porque sempre a gente cria expectativa. Eu faço aquilo querendo ser amado, ser visto, ser acolhido, entendido. Só que a outra pessoa também não consegue ver pelaquela maneira, né? Então, para você enfrentar seu casamento, não ter medo de se relacionar, não ter medo de conhecer pessoas, não ter medo de se casar, não ter medo de manter o seu relacionamento, o seu casamento cada vez mais feliz, fale dos seus sentimentos. Porque senão, se não falar, ele não tem bola de cristal para saber se você está bem, se está feliz, do que você gosta, do que você quer que mude, do que você tá ali tá bem, do jeito que tá bom. É o como está. Porque o casamento é ali, o dependente de morar junto, ou casar no civil, na igreja, ou em outro canto, ou em outros rituais, outras coisas, é uma pedaço de só para constar, entende? Não precisa. O que importa é o coração. O que segura um relacionamento, o amor, um casamento, é o coração. O sexo ajuda, ali as coisas, mas é o coração, vem da alma, o amor, a compreensão, a empatia, entende? É que segura uma relação. Quando no coração não está conectado com o coração, não tem quem segura. Não tem. Né? Que não consegue entender ali o outro, que não coloca no lugar do outro, não segura. Não adianta o outro querer, o outro ter uma evolução lá em cima e o outro tá aqui, eu vou entender, mas sempre vai ter o conflito, porque é ser humano, entende? A gente deseja também ser reconhecido este amor. Tá? Então simplesmente ame, fale dos seus sentimentos, reconheça, fale de tudo, não tenha vergonha daquilo que você, né, deseja, que você fala. Né? Busque ajuda terapêutica caso não consiga lidar, que já lhe transformou naquela fobia, naquela angústia de sofrimento, né? Porque vai pegando nas baladas, nos cantos e tudo, e fugindo daquela pessoa que ama, fugindo, e tá fugindo do quê? De si mesma, entende? De si mesma. Então não fuja de você.
Antes de casar com qualquer um, case-se com você mesmo. Entende? Case com você. Tem esse caso de amor primeiro com você, para depois ter com o outro. Entende? E boa sorte nas suas escolhas, nas suas decisões, na tomada de decisões. E não vai adiando, né? Não espere adoecer para buscar ajuda. Não espere ficar ali remoendo das decisões para decidir as coisas que tem que fazer, né? De mudar a mente. Porque cada vez mais que vamos demorando, não tem um tempo certo, entende? Mas cada vez mais que vamos demorando, a gente vai deixando de ser feliz, quebrando essa dor que causamos dentro de nós, entende? Então, para se libertar dessa dor, dessa angústia, desse medo, enfrente. Se você não enfrentar, você não vai ficar sabendo, você não vai ser feliz, entende? Muito obrigada. Fica com Deus. A próxima live de sexta-feira vai ser medos de insetos e medo de bichos. Entende? Vai ficar salva no YouTube. Se quiser, pode se inscrever no canal. Vai ficar no Instagram também. Qualquer coisa, qualquer informação, estou aqui. Fique à vontade, estou à disposição para responder, né, qualquer pergunta que vocês queiram. Né? Fique em paz e viva. Seja feliz, entende? Porque a vida é aqui e agora. Se você deixar, ó, já foi, né? Já perdeu, né? Menos um dia de vida, né? Bora ser feliz. Muito obrigada.